do Deus que nos havia criado. Eles excediam ele em glória e a dos homens também. Aqui está em reticência, tal, eu sei que está escrito aqui e está escrito isso aí. Mas se você for ler aqui no coisa, está com reticência. Dizendo a mim, levanta-te, Adão, do sonho da morte e ouve sobre o Aion e a semente daquele homem a quem a vida se fez presente, o qual veio de ti e de Eva, sua esposa. Então apareceram 3 homens que não eram desse universo nosso do caos, que vinham do outro Aion, que vinham do Pai, que eles eram maiores do que o Deus que criou Adão e Eva. E aí Adão falou, não consigo descrever como eles eram poderosos, tá? Quando eu ouvi essas palavras dos grandes homens que estavam parados diante de mim, então nós suspiramos, eu e Eva, em nossos corações. E o Senhor, o Deus que nos havia criado, ficou parado diante de nós. Ele nos disse, Adão, por que estiveste suspirando em vossos corações? Não sabeis que eu sou o Deus que vos criou? E fui eu quem soprou em ti um espírito de vida, como uma alma viva? Então veio a escuridão diante dos nossos olhos. Então o que você vê aqui? Adão vê esses 3 homens e aí ele olha e fica maravilhado. Aí eles falam que vão revelar para eles o poder e a ideia de Sete, que é o filho deles, que veio da geração de cima, do Pleroma. Aí o Deus que criou eles, que é o Yadabaoth e os Elohim lá, os arcontes, ele olha e fala e vê que Adão e Eva estavam meio incomodados, suspirando. E ele aparece para eles e para diante deles. Quando você vê que eles têm o mesmo tamanho. E aqui, né, no livro ainda fala que Adão era maior do que eles lá quando está na glória. Então, isso já tira o conceito da gente que a gente acredita que Deus é inefável, onipotente, onisciente, não tem tamanho. Então, como Deus pode aparecer com um tamanho? Se Deus é energia e tudo. Então, esse já não é o Pai de Jesus, que o Pai de Jesus, que é o meu Deus, não tem tamanho, não dá para medir, não está em lugar nenhum, tá? Mesmo quando ele veio na forma de Jesus, Jesus era só um corpo e ele é a luz que estava ali dentro de Jesus e fora de Jesus e permeando o mundo inteiro. Vocês têm que ter essa visão de Jesus, tá, gente? Não tem a visão de Jesus como alguém pregado na cruz ali, sofrendo com espinhos. Senão você limita a Jesus. Tenha a noção que ele é luz, que estava ao redor, estava dentro, está em tudo, e está dentro de você, está em tudo. Isso é Jesus. Jesus só usou aquele corpo, igual ele está usando o meu corpo aqui, como ele usa o seu corpo, como usa todo mundo aí na energia. Ele está até nessa garrafa aqui. Ele fala no Evangelho de Tomé: levantai uma pedra e ali estarei. Rachai um pedaço de madeira, ali estarei, porque eu sou luz. Alguém perguntou quem. Ele falou assim: se alguém perguntar quem são vocês, você fala, nós somos filhos da luz, viemos da luz e vamos voltar para a luz, entendeu? E o sinal é o movimento e o repouso. Bora. Então o Deus que nos criou, criou um filho para si mesmo e Eva, tua mãe. Então, aqui é muito polêmico isso daqui. Adoro uma polêmica. Nesses livros, Caim e Abel não são filhos de Adão e Eva. Esse Deus que criou eles pega a Eva e faz um filho nela. Você entende como faz um filho. Então já é um conceito que ele tinha um corpo, entendeu? Ele tem um corpo. E ele consegue fazer filho nela. Igual os guardiões lá no livro de Enoque, no Gênesis lá, vem lá e pega as mulheres lá e criam filhos, os gigantes. Assim criou Abel e Caim. Até para você ver, por que Abel e Caim seria a primeira criação de Adão e Eva, e eles vão lá para Deus, oferecem um presente para Deus, que Deus era o pai deles, genético. E aí Deus, tão ruim, escolhe o de Abel e rejeita o de Caim, já sabendo que iria acontecer a morte. Porque se Deus sabe o futuro, ele já ia saber se rejeitasse. Por que ele iria rejeitar? E qual presente era esse? Porque um dá hortaliça, outro dá outra coisa. E aí ele já começa trazendo a morte ali por esses conceitos. Então aí você já vai tirando um pouco desse conhecimento de pensar que aquele Deus é pai de Jesus. O pai de Jesus é o bem. Nosso pai, né? É o amor. Não tem essa de parte de Deus e Deus em parte, não. Jesus é a única que é a manifestação de Deus. A gente nunca vai ver o Pai, ninguém vai ver o Pai. O Pai, ele é
o Pai da luz. Nem ele não é luz. Jesus é luz, mas o Pai não é luz. O Pai ele cria a luz. Ele é algo acima da luz, algo que não tem forma, que é inefável. Sabe quando você fala inefável? Então ele não se divide, ele é tudo. Então ele não se revela. A forma dele se revelar é no Filho. Ele e a mãe criaram o Filho. A mãe é o pensamento, e o Filho é a palavra, e o Filho é a única coisa que a gente vê. Mas não tem como estar ali conversando, como se fosse Odin, ou como se fosse aqueles deuses de barba lá até do Velho Testamento mesmo, né? Nos Simpsons, que aparece lá um Deus, lá o Todo-Poderoso filme lá, e batendo um papo lá, quando você vai pro céu, você vai sentar lá e Deus fica conversando com você. Não é assim, não. Esse é um conceito equivocado e que limita a Deus. Tem um livro, Ensinamentos de Silvanos, que ele fala bem isso. Ele fala, não dê uma forma ao Pai, ao Criador, senão você está pecando, você está, limitando a Deus, se você der uma forma para Ele, tá? E mesmo dividindo ali, não tem como. Esse é o conceito. É a mesma coisa que você fala assim, você tem um conhecimento da física quântica, aí você fala, tudo é criado de energia, porque a gente é uma parte da energia, mas você não é Deus, entende? Até você ter esse conceito de eu sou Deus, tal, é um pouco errado. Nós não somos Deus, Deus é tudo, e também nós somos umas centelhas da luz, que Jesus é a luz, então nós viemos do Filho, da luz, mas também nós não somos Ele. O que nós podemos fazer é nos apoderar do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é você entender e adorar Ele e pedir para que Ele seja um contigo, e aí Ele te ilumina e você chega na mesma natureza dele, mas você não é Ele, e ninguém é Ele, e não dá para compreender Ele é incompreensível, invocável, é o Espírito invisível. Isso é a grandeza do Pai. Senão qualquer coisa iria limitar ele. Por isso que Deus não pode ter um templo, porque senão o templo seria maior do que ele. Se ele tivesse contido em um templo, em algum lugar, em um céu, a gente deveria adorar o céu e não Deus. Porque se ele tivesse um trono, você adora o trono, o templo que contém ele, não ele, porque o trono é maior que Deus. Deus é maior que tudo, então nada contém ele. Tudo está em Deus e Deus não está em nada, tá? Esse é o conceito que vocês têm que colocar na cabeça. Todo mundo está dentro de Deus, todos os universos, todas as coisas. Nada está fora dele e nada contém ele, tá? Obrigado, meu amigo. Tá, vamos botar para quebrar aqui. Então o Deus que nos criou, eu gosto de polêmica, criou um filho para si mesmo e Eva, tua mãe, para no pensamento da minha. Aqui está em reticência e tal. Eu reservava um suave desejo por tua mãe. Adão falando. Então o vigor do nosso conhecimento eterno foi destruído em nós, e a fraqueza nos perseguiu. Aqui quando ele começou a ter desejos pela Eva, igual o Demiurgo teve e fez os filhos, aí Adão também começou a ter, e aí isso daí tirou um pouco do conhecimento dele. Do pouco que ele já tinha, né? Portanto, os dias de nossa vida se tornaram poucos, pois eu sabia que estava sob o comando da morte. Ali ele já começou a entrar na luxúria e caiu para aquele conceito ali da morte junto com o Demiurgo. Quem criou a matéria? Denis. A matéria é isso que eu falei, que é o Demiurgo, tá? Isso tudo é a matéria e eles criaram essas matérias aí. Existe o oitavo céu, que a gente chama de oitavo céu, que é acima desse caos que a Sofia fez com o Demiurgo. Então tudo era luz, tudo é luz lá acima do oitavo céu. Tudo é feito de luz, do que é Jesus, do que é o Pai, do que é o Espírito Santo, e são seres de luz, universos de luz e tal. A matéria do caos, que a gente chama, essa física aqui, vem ali através de quando a Sofia cria o Demiurgo. Aí ele é feito de uma matéria escura e aí ele cria os arcontes, e aí os arcontes criam seres como eles, criam anjos, demônios, criam seres, depois eles vão criando as outras coisas. Todo mundo vai criando. A Sofia, ela estava ali sobre as águas. Aí ela é a mãe de tudo, tá? Então ela cria as estrelas, cria os planetas, os mundos, e ela cria tudo. Tá? Então tudo isso aí não é que é o diabo que cria, nem o Yadabalf e tal. Ela cria, e eles criam através do poder dela. O que eles vão criando, eles criam através do poder dela. Então são essas matérias, tá? Esses
poderes. O resto acima é tudo luz e poder, os outros aions. Deu para entender? É algo que não é essa matéria que nós temos aqui, mas é uma matéria de luz, algo poderoso, maior do que a gente pode imaginar, que não tem nome aqui. Tá, voltando aqui. Por isso, meu filho 7, eu te revelarei as coisas que foram reveladas a mim pela primeira vez por aqueles homens que estavam diante de mim. Assim que eu tiver concluído as estações desta geração, e os anos da geração tenham sido realizados. Então, escravo, aqui tem uma página 68 em branco, tá? Então, perdemos uma página. E aí ele vai começar a contar aqui para 7 como é que os homens falaram para ele. Eis que as chuvas de Deus, aqui ele vai falando sobre o futuro, tá? Eis que as chuvas de Deus, o Todo-Poderoso, serão derramadas, para que ele possa destruir toda a carne de Deus, o Todo-Poderoso, para que ele possa destruir toda a carne da terra por causa das coisas que busca, junto com aquelas da semente dos homens, as quais foi passada a vida do conhecimento que veio de mim e Eva, tua mãe, pois eles eram estranhos a ele. Depois disso, grandes anjos virão de altas nuvens, trazendo aqueles homens ao lugar onde habita o Espírito da vida. Glória lá vem do céu para a terra. Então toda a multidão carnal será deixada para trás nas águas. Aqui ele está falando do dilúvio, mas de uma outra visão. Matéria escura, o que está além das galáxias, desafio para os cientistas. Isso mesmo, existe 70% do que a gente tem do universo é matéria escura e ninguém sabe o que é, porque senão não teria um equilíbrio. É o que a gente vê, o que está visível pelos cientistas não é nem 30% das coisas. Isso eu aprendi na faculdade, na aula de origem da vida. Aqui, Adão fala do dilúvio de uma forma diferente. Ele fala que o Deus que criou ele, que criou esse mundo, que é o Demiurgo e os arcontes deles, eles vão derramar chuva, iriam derramar uma chuva, ele está contando para o 7 o que ia acontecer, para destruir aqueles que têm o conhecimento, que eram gnósticos, que tinham conhecimento que ele e Eva adquiriram comendo a maçã. Então, você vê que Noé tinha um conhecimento, por isso que Noé nasceu com a face brilhante lá. Vocês leram a Bíblia, né, gente? Vocês já ouviram um comediante que ele fala para os católicos, para os crentes lá, e tem um monte de gente feliz, porque ele fala, vocês falam de Deus, eu sou ateu e eu li a Bíblia, e vocês são crente, católico, e vocês não lêem a Bíblia, vocês só vão no domingo, ouvem o que o pastor fala e acredita, mas vocês não sabem o que é, né? Então vocês têm que entender, porque ele fala, vocês não sabem nem quem é Caim. Então, Noé, ele nasceu lá com o rosto iluminado, lá tal, umas histórias doidas lá. Viu? O TikTok ensina, meu amigo. TikTok tem uns videozinhos do Pica-Pau que ensinam bastante, né? Da parte de universo, dessas coisas assim, né? Bem legal. Eu gosto do TikTok, ele faz com que as pessoas pensem. Ao mesmo tempo, tem muito vídeo que não vale nada, mas tem muito vídeo que passa de muita gente séria ensinando, trazendo ali esses conhecimentos mais complexos de uma forma mais leve e divertida e mais fácil para as pessoas aprenderem. Principalmente ciência, política e filosofia e gnosticismo, né? Quem diria que eu estaria aqui no TikTok falando de gnosticismo? Quem passa aí deve estar vendo as meninas todas fazendo dancinha lá, batalha lá, e tem um negrinho falando de Bíblia gnóstica. Mas é o TikTok, ainda bem que não me bane. Então, ele fala assim, então Deus descansará de sua ira, e enviará seu poder sobre as águas, e dará poder a seus filhos e às suas esposas em meio à arca, junto com os animais, o que quer que ele deseje, e os pássaros do céu que ele invocou e espalhou sobre a terra. E Deus dirá a Noé, o qual as gerações o chamarão Deucalion. Observa, eu tenho protegido a ti na arca, junto com tua esposa e teus filhos e suas esposas e os animais e os pássaros do céu
que eu invoquei e espalhei sobre a terra. Portanto, a ti ofereço a terra, a ti e a teus filhos, de forma generosa. Tu reinarás sobre ela, tu e teus filhos, e semente alguma virá de vós, homens que não estiverem em minha presença em outra glória. Então aqui ele começa já a botar um terror ali em Noé. Ele falou, ó, eu tô te salvando aqui porque eu tô matando todo mundo. Porque o que ele queria matando, causando o dilúvio? Matar aqueles que também eram gnósticos. Tudo no gnosticismo é tudo ao contrário, tá? O povo de Sodoma e Gomorra era bom e o povo que se salvou não era, tipo... E aí o povo que morreu lá era bom e os outros não era. Tipo, meio tudo ao contrário, tá? As histórias ocultas e contrárias. Quando eu li a primeira vez que eu falava que o povo de Sodoma e Gomorra foi morto ali, jogaram fogo neles porque eles tinham conhecimento, eu falava, mas na Bíblia está escrito que o povo era todo doido, queria pegar as filhas lá dos caras lá. E aí você vê que tem muita história que não é do jeito que realmente a gente conhece. Tem um livro dos Sumérios que conta a história de Noé. E aí é Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh. Conta a história de Noé, mas não é Noé, com outro nome, e ela é mais antiga que a da Bíblia, tá, gente? Aí vocês podem ler também, que ela é muito interessante para vocês entenderem aí outras versões das histórias que estão. Porque a gente é como se fosse você... Hoje tem muita coisa enviesada, não tem? Fake news, notícias. Se você for na Folha, vão te dar notícia de um jeito, for lá na UOL, vai te dar de um jeito, em várias coisas vão te dar a notícia de um jeito. Imagina 2, 3 mil anos atrás, só tinha um jornalzinho lá que era o povo lá que escrevia. Aí eles escreviam do jeito que eles queriam. Então o povo vencedor ia falar que os egípcios eram maus e eles eram bons. Os outros iam falar que os outros eram maus e eles eram bons. E toda vez o povo, um certo povo, achava que eles eram escolhidos e podia matar todos os outros, e o Deus deles matava os outros, e os outros eram ruins. Eles tinham que tirar os outros da terra deles, que eles estavam lá de boa, igual está acontecendo hoje, porque eles são os escolhidos e tinham esse direito de tirar a terra dos outros e matar os outros, criança, velho, mulher, e isso. Então o que hoje tem, imagina 4, 5 mil anos atrás, e alguém escrever isso. Eles vão escrever colocando a versão deles e que o Deus deles escolheu eles e os outros tem que ser ruim para justificar isso. Então é muito complexo eu falar disso, porque um dia alguém vai querer me matar aqui ainda, mas tudo bem. Mas vocês têm que pensar, esse é o conceito de raciocinar. Hoje a gente tem várias fontes, então você não consegue ver uma informação enviesada, aí você vai lá no X lá, que só tem porcaria, mas você vê pelo menos um tem filtro, aí outro tem já um filtro, e aí você tem. Na Bíblia não tem jeito, a gente só tinha essa versão. Os livros gnósticos, a biblioteca de Nag Hammadi, a gente tem outra visão, não que seja certa, única, mas é outra visão. Então você só tinha uma visão e agora a gente tem duas. Então você pode ponderar. Uma versão fala de Noé de um jeito, outra fala de Noé de outra, outra fala de Deus de um jeito, outra de outro, e a gente tem o poder de raciocinar e pensar e ver o que faz sentido para você. Tá? Não estou colocando isso como uma verdade absoluta para ninguém. Para mim é, mas cada um escolhe conforme a sua percepção. E ele fala isso. Então eles se tornarão como a nuvem da grande luz. Esses homens virão, os quais foram lançados do conhecimento dos grandes aeons e dos anjos. Eles permanecerão diante de Noé e dos aeons. E Deus dirá a Noé: por que desviaste daquilo que eu te disse? Tu criaste outra geração para que pudesses zombar do meu poder? Então Noé dirá: devo testemunhar diante de teu poder que a geração desses homens não veio de mim, nem dos meus filhos, mas vieram do conhecimento. Aqui está em reticência, tá? Mas é isso que está escrito aqui, eu sei. E aí, o que acontece? É muito complexo esse livro aqui, que Paulo, na leis até depois de 70 anos, a família podia pegar de volta. Essas leis que o povo cria aí, é só para
para pegar a terra dos outros e achar. Nós somos gnósticos, nós não estamos nem aí para a terra, não estamos nem aí para as coisas materiais. Deus é espírito, Deus não tem uma cidade escolhida, Deus não tem... Tudo é... O mundo inteiro é de Deus, então não teria um lugar só ali e o resto tudo pega fogo, entendeu? Só aquele povo e o resto todo morra. Mas tudo bem, nós somos espírito e não importa se você é de um lugar ou de outro, se você é espiritual, você é de Deus, entendeu? Esse é o conceito. Mas eu vou explicar esse livro aqui pra gente tentar concluir, porque ele é grande. Tem mais umas 2 páginas aqui que eu não vou conseguir terminar tudo hoje, mas eu quero trazer para vocês isso. Quando esse Deus fala para Noé, ó, só fica você e seus filhos aqui, eu não quero mais ninguém, não é para você criar outra geração, é só a geração que me serve, que me adora. Aí do nada aparece uma outra geração diante dele, diante de Noé, outros homens ali, é mais ou menos como se fosse tipo extraterrestre, entendeu? Que vem de outro universo. Imagina os filmes da Marvel lá, dos Vingadores, que aparece do nada lá, aquele Doutor Estranho aparece e traz aquele povo de outro lugar. E aí aparece ali. Aí o Deus, o Elohim, né? Vou falar Elohim aqui para vocês entenderem. Os Elohim, eles falam para Noé, falam, pô, Noé, você está desviando do que eu falei para você? Eu falei para você que é só você, seus filhos, a esposa deles e esses animais aqui. Quem são esses outros que têm conhecimento que você trouxe para cá? E ele pensou que eu tinha matado todos, mas eles foram guardados ali pela luz, que eles são da geração de Sete, tá? E aí eles aparecem, e aí ele não consegue lutar contra eles, mas ele questiona Noé. E aí Noé fala, eles não fui eu que trouxe esse povo. Eles nem estavam dentro da arca. Eles estão aqui nessa montanha, salvou do dilúvio, porque alguém salvou eles, mas eles vieram do conhecimento, que esse conhecimento é a gnose. Vieram da gnose, vieram de outro aion. Como se fosse tivesse vindo de um buraco de minhoca e apareceu ali. Sete é o filho de Adão. Esse que Adão está contando para ele, entendeu? Sete é o filho de Adão e Eva. Abel e Caim não é filho de Adão e Eva, tá, Kevin? Tipo, Adão e Eva só teve Sete como filho, depois as filhas também, os filhos, aí foi gerando a descendência. Por isso que você não vê a descendência de Abel, descendência e tal. Abel e Caim morreram, porque até no livro de João fala que Abel e Caim era como se fosse Elohim e Enki-Enlil ali, tipo dos sumérios ali, que é como Elohim e Javé, e eles ficam ali disputando ali. Então, quando Sete vem, por que Adão deu o nome de Sete? Porque no pleroma existem várias emanações de Deus. Existe o Pai, a Mãe, que é Barbelo, a Sofia, e Jesus, aí eles criam Jesus. Aí depois disso vem Adamas, que é o primeiro homem que Jesus cria. E aí tem as 4 luzes, que é Armozel, Oraiel, Darvetai e Lelef. E essas são as 4 luzes mais os 5. E Adamas cria um filho dele, que é Sete. Sete é filho de Adamas, que é o primeiro homem que tem o poder de Jesus, que Jesus é o Salvador e cria ele. E aí esse Sete aí, que é o filho de Adamas, encarna nesse Sete, que é o filho de Adão primeiro. Então esse Sete, filho de Adão, ele tem esse conhecimento. Por isso que tem um livro que se chama o Segundo Tratado do Grande Sete, porque é como se Sete viesse de novo na forma de Jesus aqui 2.000 anos depois, né? 2.000 anos atrás, e quando Jesus vem e Jesus é batizado ali nas águas, quem desce dentro dele é Sete também. E aí ele se torna um Cristo vivo. E aí ele descobre que ele é filho de Deus. É um pouco complexo isso, mas é. Por isso que tem o gnosticismo setiano, que é a descendência de Sete. Tudo isso são os gnósticos que descendem de Sete. Tá? É bem complexo, mas vocês têm que ler esses livros, tipo, milhares de vezes para entender. Não, tô brincando. Você só tem que falar isso. Espírito Santo me ensina. Aí ele te ensina tudo. Quando eu leio, parece que é, tipo, muito claro para mim. Eu só percebo que é difícil quando, tipo, eu vou explicar para as pessoas. Mas quando eu leio, para mim faz muito sentido. Tipo, tá tudo nos livros aqui. Aí, quando eu vou explicar, e aí eu penso assim, será que as pessoas estão entendendo? E aí é meio difícil, né, no conceito. Por exemplo, se você não lê a Bíblia inteira, assim, tipo,
o Velho Testamento. E não, eu li há 10, 20, 30 anos, eu lembro. Mas se você não lê lá, você não vai entender, porque ele fala 7, aí você entende e faz, é o filho de Adão, o primeiro filho, terceiro de Adão, né? Porque teve Abel e Caim. Na Bíblia tá assim, mas para os gnósticos é o primeiro. Tá claro? Aqui ele tá contando tudo para 7, tá? Tem um livro também que chama Paráfrase de Sem, que é do filho de Noé, também é muito legal, também tá aqui. Que bom, meu amigo, é bom entender, porque isso é o que vai te levar para a luz. E para mim é uma coisa muito boa, porque a gente alcança o conhecimento não para mostrar para os outros ou para falar, mas é para nós mesmos. Então você ter essa certeza de quem você é e ter esse autoconhecimento, saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, isso resolve 90% dos seus problemas, principalmente nessa jornada daqui, que é muito difícil. Todo dia, né, a gente enfrenta muitas coisas, e quando você tem essa certeza, você se torna inabalável, indestrutível. Por mais que aconteça, você pode perder dinheiro, ganhar dinheiro, pode perder pessoas, ganhar pessoas, mas você se mantém firme. É igual Jesus fala, né? Existem 2 tipos de pessoas. A que constrói a casa na areia, que aí vem uma chuva e passa e derruba, um vento derruba, e tem uma pessoa que constrói num lugar firme, que faz com fundamentos ali, com pedras tal, e pode vir chuva, pode vir tempestade, vendaval, que essa casa não vai se desfazer. Assim é quando você tem o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais firme a sua casa fica. Pode vir várias coisas que você não tem. Agora, se o seu conhecimento é muito superficial sobre Jesus e você vê ele só como alguém fraco ali que teve na cruz, morreu, mas você não sabe mais o que ele fez, não sabe o que ele fez por você, se depende do pastor ou não. Aí se você está num lugar que não tem uma igreja, aí você fica desesperado, achando que Deus vai te salvar até você chegar na igreja no domingo para ir lá pro padre ou pro pastor orar por você, para se confessar, porque você não tem essa noção de que Deus está com você, dentro de você, e você pode enfrentar qualquer coisa. É isso mesmo, Marco. Esse é o mais importante do gnosticismo. Porque quando você reconhece que está tudo dentro de você, e aí você se identifica com esse conhecimento. E muitas vezes eu falo para as pessoas, se você lê, você vê que você já sabia isso, e é como se alguém só estivesse lembrando. Tem o hino da Pérola, é isso mesmo, o gnosticismo é a volta para o lar. Que no hino da Pérola ele fala, eu enviei a carta como uma águia, e era como se ela já estivesse no meu coração. E ela é uma imagem de mim mesmo. Então o conhecimento do Deus eterno já está em você. Então o que eu faço, o que a gente faz é só lembrar, relembrar do que a gente tem. Oi, minha amiga, tudo bem? Obrigado pela curtida. Saudade. Então a gente tem esse conhecimento, a gente volta para esse lugar. E aí esse livro se torna muito simples para você, para quem é gnóstico. Para quem não é muito difícil, é muito complicado a gente poder ter essa visão. Saudade também, minha amiga. Aí eu vou continuar aqui, Apocalipse de Adão. E ele irá, aqui está a coincidência, aqueles homens e trazê-los para suas próprias terras e construir para eles uma moradia sagrada. E eles serão chamados por aquele nome e habitarão naquele lugar por 600 anos, com um conhecimento de imortalidade. E os anjos da grande luz habitarão com eles. Nenhum ato desleal habitará em seus corações. Receberão apenas o conhecimento de Deus. Então essa geração de 7, elas ficaram ali. Você vê que o Demiurgo, o Deus de Adão ali, que criou Adão, não conseguiu atacar eles, e eles ficaram por 600 anos na morada deles. Criaram um lugar lá para eles morar no meio ali. A Noé foi criando a cidade deles e eles ficaram numa montanha protegidos ali, só com conhecimento e sem nada de desleal e de ruim. Aí ele fala aqui, então Noé dividirá toda a terra entre seus filhos, Cã, Jafé e Sem. Ele dirá a eles, meus filhos, escutai minhas palavras, observai, eu dividi a terra entre vocês,
porém, servi a ele temerosos e em escravidão todos os dias de vossas vidas. Deixai que vossas sementes não apareçam diante de Deus, o Todo-Poderoso, e eu e teu filho de Noé. Minha semente será de agradecimento diante de ti e diante de teu poder, selada por tua mão poderosa, observando o temor e o mandamento, para que toda a semente que surgiu de mim não venha a ser desviada de ti e de Deus Todo-Poderoso, mas deverá servir em humildade e temor de teu conhecimento. Então outros da semente de Cã e Jafé virão, 4.000 homens, entrarão em outra terra, e passarão com aqueles homens que vieram à vida por meio do grande conhecimento eterno, pois a sombra de seus poderes protegerá aqueles que tenham passado com eles, cada coisa diabólica e cada desejo impuro. Então a semente de Cã e Jafé formará 12 reinos, sendo que suas sementes também entrarão no reino de outras pessoas. Aqui ele acaba de falar o seguinte: Noé dividiu a terra dele entre os 3 filhos dele. E ele dá uma dica para eles, fala, olha, servir com temor, com medo, escravidão, o Deus que criou a gente. Porque ele é bravo, porque ele é mau, e aí vocês têm que servir ele, senão ele vai acabar com todo mundo.